Olá! Vamos para mais um vídeo de curiosidades? Todos nós usamos calçados, porém, os calçados dessa lista de hoje não são nada comuns. Junte-se a nós no vídeo de hoje para conhecer os 15 tipos mais incomuns de calçados do mundo. Número 15. Kakbas. Esses sapatos, conhecidos como os kakbas, não eram apenas o auge da moda no Líbano no século XIV. Eram uma das maneiras mais práticas das mulheres se locomoverem sem sujar os pés de sujeira e lama, enquanto navegavam pelas ruas lamacentas e casas de banho. A ideia aqui é manter seus pés o mais longe possível do chão, mas, como de costume, era principalmente um luxo oferecido às mulheres de classe alta. Um par especialmente chique desses sapatos incomuns, incrustado com madrepérola ou bordado com tiras de couro, de seda, veludo, prata e até mesmo ouro. Os sapatos receberam o nome pelo som que fazem enquanto você caminha. Também é importante lembrar que naquela época as noivas costumavam ser jovens e, portanto, os kakbas lhes davam um pouco mais de estatura no dia do seu casamento, alguns com até 60 centímetros de altura. Número 14. Sapatos cascas de bétulo. Os sapatos de cascas de bétulo foram a novidade no início do século XX na Finlândia. As mulheres usavam sapatos feitos de casca de árvore quase todos os dias, a maioria forrados com tecidos, já que um pé cheio de lascas de madeira não deve ser nada confortável. Esse tipo de sapato se tornou muito popular na época, e outros países como Noruega, Suécia e Rússia descobriram o estilo e fizeram suas próprias versões também. O único problema com os sapatos é que eles tiveram uma vida útil cerca de uma semana. Mas a parte boa é que esses sapatos realmente crescem em árvores. Número 13. Okubo. O Japão tem uma história rica em tradições culturais, muitas das quais ainda desempenham um papel na sociedade hoje. E um tipo de sapato que conseguiu resistir ao teste do tempo é o okubo. Embora você não possa vê-los enquanto anda no metrô de Tóquio ou trens-bala, poderá ver esses sapatos se vir uma maiko ou uma aprendiz de geisha. O okubo normalmente mede em torno de 14 centímetros de altura e a sola de madeira é entalhada, dando-lhes um som distinto. Número 12. Salto alto masculino. Os saltos altos podem ser usados por qualquer pessoa, é claro, mas ainda estamos acostumados a vê-los adornando os pés das mulheres. Mas nos anos 1700, as coisas eram um pouco diferentes. Eram os homens que usavam saltos altos, junto com um belo par de meias. Homens de status usavam calças e casacos feitos sob medida, e os saltos altos foram feitos para ajudar a dar uma forma melhor à perna de um homem, e seus designs extravagantes eram muito agradáveis aos olhos. Mas foi o rei Luís XIV que estabeleceu a tendência da moda para o resto dos homens. Com o seu incrível gosto por saltos vermelhos, fez com que os outros homens também aderissem a essa moda. Então, por um tempo, tornou-se bastante comum ver muitos homens de grande status adicionando alguns centímetros à sua altura e decorando seus saltos com fitas, rosetas e fivelas para mostrar o quão elegantes eles eram. Número 11. Paducas. Esse estilo de sapato, vindo da Índia, é na verdade uma das formas mais antigas de calçado. Ele consiste apenas de uma base e uma grande protuberância entre o dedão e os dedos do pé. Parecidas com sandálias ancestrais, geralmente eram feitos de madeira, ferro, prata e até mesmo marfim. Então era mais sobre o estilo em si do que o status de quem o usava. Tinha até a paduca com pontas para as pessoas masoquistas. Mas não espere que uma pessoa comum esteja balançando um desses paducas dolorosos agora. Eles foram reservados para os hindus, não apenas para provar sua piedade, mas também como uma forma de penitência e iluminação espiritual. Número 10. Chopines. Apesar desses sapatos estarem na moda durante o século XVI, existem apenas alguns exemplos deles nos museus hoje. Conhecido como chopines, fizeram sua estreia impressionante durante o Renascimento. Os chopines
eram incrivelmente impraticáveis no design, mas eles serviram ao seu propósito, fazendo com que qualquer um que usasse se destacasse da multidão e ficasse bem mais alto. Eles eram incrivelmente caros, eram feitos de madeira e cobertos com seda fina ou veludo. A parte triste sobre os extravagantes chopines é que os vestidos da época eram tão longos que sempre cobriam os sapatos, então pouquíssimas pessoas puderam testemunhar sua elegância. Número 9. Sapatos sem saltos. Avançando no tempo para a moda moderna, você encontrará o sapato incomum conhecido como sapato sem salto. Este é bastante autoexplicativo, mas talvez não haja uma explicação lógica de por que ele existe. Fazendo sua estreia em 2007, o sapato sem salto tornou-se famoso por ninguém menos que Victoria Beckham. A senhora Beckham é um ícone de estilo tão grande que as pessoas em todo o mundo compram qualquer coisa que ela for pega usando, mesmo que isso signifique sacrificar o conforto pelo visual. A ex-Spice Girls ainda afirma que o sapato não dá nenhuma dor ou desconforto ao usuário, apesar da aparência do calcanhar flutuante. O sapato foi projetado para dar um equilíbrio perfeito e sentir como se estivesse usando um sapato normal. Porém, chamaram a atenção dos médicos e podólogos, e o consenso geral entre eles é que podem causar danos permanentes nos pés, joelhos e coluna. Então talvez seja melhor não usá-los. Número 8. Sapatos tatu. Essa peça de alta costura estreou na passarela em 2010, e temos certeza que a modelo estava ansiosa para tirá-los assim que as câmeras parassem de gravar. Mas ela não precisava estar no centro da passarela na sua estreia para notá-los, porque ele foi trazido às massas por Lady Gaga em seus videoclipes, e depois muitas outras celebridades da moda começaram a exibi-los também, especialmente aquelas que gostam de chamar a atenção no tapete vermelho. O sapato tatu é original. Se você conseguir calçá-los, é melhor encontrar algo em que se agarrar, porque aquele salto alto na parte de trás não vai fazer nenhum favor a você. Número 7. Botas balé. Na década de 1980, havia um grupo seleto de pessoas que pensavam de forma diferente. Esse estilo mais contemporâneo de calçados ganhou popularidade de alguma forma dentro da comunidade de fetiches. Rapidamente saiu do porão e foi para as ruas, tornando-se uma declaração de moda. O nome já diz tudo. O sapato tem o visual tradicional de sapatilha de balé e adiciona o salto extremamente alto da bota. Ela força o usuário a se sentir mais preciso possível, fazendo com que se sinta como uma bailarina e provavelmente causando a mesma quantidade de dor no pé. A bota alcançou seu apogeu na década de 1980, mas ainda pode ser encontrada em todo o mundo em lojas online especializadas. Mas não espere ver seus amigos do escritório usando essas botas. Elas são especiais e não devem ser usadas por muito tempo, visto que podem causar sérios danos aos dedos dos pés e aos tornozelos. Número 6. Wooden Bridal Shoes. Desde o século IX, esses sapatos incomuns estavam na moda na França, mas dando uma boa olhada neles, você pensará que encontrou alguns sapatos de duende. Os sapatos são reais e têm uma história estranha e mórbida para relembrar. Quando os moradores locais conquistaram os invasores, em retaliação pelo sequestro de suas mulheres, as pontas alongadas desses sapatos eram usadas para furar o coração do inimigo em comemoração à vitória da aldeia. Cada um desses sapatos era feito apenas de um pedaço de tronco de uma nogueira em forma de um retângulo em suas raízes. Eventualmente, os homens da aldeia criaram um tamanco especialmente para suas noivas, tornando cada sapato único. E quanto maior e mais alta a ponta, maior será o amor dele por ela. Número 5. Sandálias de plástico. Se você fosse uma criança nos anos 1990, então definitivamente se lembrará delas. As sandálias de plástico eram um tipo de sapato muito moderno. Visto que eram feitas de plástico, obviamente não são boas para usar durante os meses de inverno. Geralmente ela é usada durante o verão, para ninguém ser pego usando-as com meias, o que significa que seus pés ficarão mais suados e úmidos quando você andar com eles.
por causa do plástico de PVC usado para fazer essas sandálias, elas eram muito tóxicas e totalmente ruins para o meio ambiente. Então, se você está procurando manter seus pés frescos e ecológicos, esses podem não ser o par ideal para você. Número 4. Jacquard. O Japão sempre esteve na frente das tecnologias de ponta e da moda, então o sapato Jacquard não é diferente. Olhando, parece um sapato normal, até você chegar aos dedos dos pés, porque o dedão é separado dos outros dedos. Essas botas têm sido usadas ao longo da história e só foi melhorando no decorrer dos anos. Centenas de anos atrás, você poderia vê-los nos pés de pescadores e até mesmo de samurais, mas hoje eles são um grande sucesso entre os trabalhadores da construção. O material de que é feito é bastante robusto e tem solas de borrachas resistentes, porém flexíveis. São também as preferidas dos jardineiros e fazendeiros que trabalham em campos de arroz lamacentos e úmidos. Número 3. Chinelo de grama sintética. O próximo par dessa lista provavelmente é perfeito para os amantes da natureza, porque parece que você está caminhando na grama sem sujar entre os dedos dos pés ou até mesmo pisar em cocô de cachorro. Mas aviso, os mais baratos podem ter uma grama bem dura e desconfortável para seus pezinhos delicados. Então, é melhor gastar o dinheiro extra para obter um máximo de conforto. Número 2. Tênis placa de circuito. Talvez seja o par de sapatos perfeito para qualquer nerd por aí. Embora não tenha nenhum significado histórico ou cultural, eles certamente são sapatos bem criativos. Eles podem não ter feito a moda, como algum dos outros pares de sapatos da nossa lista, mas você pode ver o vislumbre dessas peças detalhadamente. São feitos de placas de circuitos em bom estado, mas as chances de que você possa andar com ele por mais de 2 minutos são muito pequenas. E mesmo que sejam da Nike, você não irá querer correr ou praticar esporte com eles de jeito nenhum. Número 1. Sapato de lótus. Durante a dinastia da China, as mulheres usavam sapatos de lótus que apertavam tanto os seus pés que eles pareciam pequenos quanto um botão de lótus. O uso a longo prazo desse sapato resultou nos pés deformados, o que significa dano ósseo permanente. Mas apesar disso, o sapato de lótus foi um item popular entre as mulheres por séculos. Geralmente eram feitos de algodão ou seda. Um par poderia durar anos, desde que você não o sujasse muito. Mas o sapato de lótus também representava a habilidade de uma mulher no trabalho com a agulha, o bordado. Como muitas vezes elas faziam pares como um dote de casamento, e depois os sapatos feitos por elas tornou-se um presente para suas sogras. Embora a produção em massa desses sapatos tenha parado por serem prejudiciais aos pés, ainda existem alguns fabricantes que os farão para pedidos especiais. E você, o que achou da nossa lista de hoje? Qual desses sapatos você teria coragem de usar? Ah, não se esqueça de deixar seu joinha. Até a próxima!